Então, antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês todo o material que eu vou usar para fazer esse pote para biscoitos. Então, aqui eu tenho uma placa de isopor de 1 centímetro. Eu recomendo que seja esses mais durinho que vem em eletrodoméstico, porque esse de papelaria que vocês conseguem bem fácil, mas ele é muito molinho, muito macio, então não é recomendado, tá, gente? Eu vou usar de 1 centímetro, mas vocês podem usar com 1,5 centímetro, 2, como esse aqui, ó, que ele vai ficar mais altinho. Mas como eu não tinha nessa espessura mais grossinha, então eu vou usar esse aqui mesmo. Esse aqui eu usei com essa espessura, ó. Ele ficou mais fininho, mas também fica bem legal, tá, gente? E aqui então também vão precisar de um potinho desses. Eles são potinhos plásticos, tem esses menores e esses maiores. Esse menor aqui, vocês vão usar para o açucareiro. Quem for fazer o açucareiro, então pega nesse tamanho. Esse aqui é para o pote de biscoito, que é um tamanho maior. Esse aqui, se não me engano, eu paguei R$ 2,99, esse R$ 3,99. Então, vocês conseguem um preço bem bom mesmo. E quem não conseguir esses potinhos, também pode usar esses aqui, que é usado para colocar esses ovos de Páscoa. É fundo para ovo de Páscoa, também dá, tá, gente? Fica legal, só vai ficar num formato mais reto, ó. Ele não tem esse formato arredondado, mas também fica bem legal. E até aconselho que se vocês forem fazer, colocar 2 desses potinhos, para ele ficar mais durinho e mais firme. Aqui eu vou lixar ele com a lixa bem grossa, deixar ele bem áspero. Quanto mais vocês lixar, melhor vai ficar. E lixar também no fundo, que esse fundo aqui também vai ser encapado. E aqui eu vou usar o tom de massa rosé. Eu tingi com tinta para tecido da Acrylex. E se vocês quiserem colocar uma pontinha de massa marrom, para deixar ele num tom mais envelhecido, vai ficar bem legal, tá, gente? E também vamos usar a massa branca, a massa para biscuit, que vai ser apenas para encapar o pote. E o rosé a gente vai fazer a tampa e os detalhes. Essa massa aqui que eu vou utilizar hoje é a massa caseira, que eu já ensinei aqui no canal. Quem quiser aprender, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Então, aqui vamos começar primeiramente fazendo a tampa. Vou virar aqui o pote, vou riscar em toda a volta. Feito isso, vocês vão recortar isso aqui e vão lixar, deixando bem redondinho. Então, aqui, ó, lixei, acompanhando a marcação aqui que eu fiz exatamente. Vou colocar aqui em cima, vocês vão notar que ele tá exatamente do tamanho que a gente riscou. Porém, a gente não vai deixar nesse tamanho aqui, porque se vocês deixarem assim como está, com a massa que a gente vai colocar, ele vai ficar maior e vai ficar para fora do pote. Então, vocês vão pegar a lixa novamente e vão tirar em toda a volta mais um pouquinho, até que ele encaixe na parte de dentro. Então, aqui lixei já um pouquinho mais, vou vir aqui e medir, ó. Agora ele vai encaixar aqui dentro. Ele não vai mais ficar em cima, vai ficar bem encaixadinho. É esse o tamanho certo. Então, aqui agora eu vou vir com uma lixinha e vou arredondar essa parte aqui para não deixar ela assim quadradinha. Ela vai ficar num formato bem arredondado. Vão tirando as pontinhas, com calma, vão lixando e arredondando. Então, aqui arredondei dessa forma que tem que ficar, ó. Então, aqui eu já abri um pedaço de massa no tom rosa, que eu vou encapar a parte de baixo primeiro. Aqui a gente vai encapar a parte de baixo e a parte de cima na mesma cor. Vocês têm que encapar os dois lados, porque depois, quando secar a massa, se vocês encapar só a parte de cima, ele vai empenar e vai ficar para cima. Então, tem que encapar dos dois lados, e até porque a gente vai colocar ainda aqui um detalhe que é para ficar bem firme ali no pote, tá, pessoal? Então, vamos passar um pouco de cola branca, tô usando a cola Cascorés,
mas vocês podem usar a cola que vocês tiverem aí, cola para biscuit. Vou colocar aqui na bancada e vou começar a colar do lado e vou puxando a massa, vou empurrando para evitar que fique bolhas aqui por baixo, bolhas de ar. Mas caso ficar, vocês vêm com um palitinho, fazem um furinho e tirem essa bolinha de ar, tá, gente? Que vocês podem vir rasgando, ó. Então, vocês vão fazer isso aqui, vão aguardar secar um pouco, para depois vir encapar a parte de cima. Eu vou fazer agora já em seguida, porque a gente não tem muito tempo para esperar secar. Então, aqui depois de seca essa parte, vamos encapar a parte de cima com uma massa um pouco mais grossinha. Mesma coisa que a gente fez embaixo, ó. E aqui vocês vêm com uma faquinha, vamos cortando essa massinha, ó. Aqui vai estar um pouco ruim de cortar porque tá molhadinho, mas se vocês deixando secar, vai ser bem fácil de recortar. Então, aqui terminar de recortar, vocês vêm, umedecem um pouquinho. E com o pincel modelador, vocês vão unindo essas duas massas, ó, deixando bem lisinho. Então, aqui depois de deixar bem lisinho, eu vou vir com um rolinho e vou colocar aqui na parte de baixo. Bem quase na bordinha. Um pouquinho de cola. Fiz um rolinho, não muito fininho, e vou fazer toda a volta. Essa parte aqui é importante que vocês coloquem na tampa, que é a parte que vai depois segurar a tampa para ela não cair fora, tá, pessoal? Então, vocês coloquem isso aqui. Depois, vocês aí com bastante calma vão fazendo direitinho, que vai ficar mais legal que o meu, ó. Aqui, vocês vão fazer depois um acabamento também. Eu gosto de esperar secar, daí coloco uma massinha aqui e venho alisando. Então, vocês botam bem pouquinho pra dentro, ó. Vai ficar só uma bordinha mesmo. Ó. Então, aqui eu já marquei o meio, vou colocar um pedacinho de arame galvanizado, que é onde eu vou colocar, então, o pegador. Pro pegador, uma bolinha de 20 milímetros, já passei a cola. Se vocês quiserem, pode usar de 25, quiserem maior. Vou apenas encapar com um pedacinho de massa sem medida, pode ser bem fininho. Encapar e fazer uma bolinha, deixar bem lisinha e redondinha. Então, feita a bolinha, vou pegar um pedaço de massa, 9 gramas, mais ou menos vai ficar um pouco do tamanho da bolinha que eu fiz, ó. Aqui eu vou fazer uma coxinha, não vou alongar muito, bem pouquinho. Colocar aqui na bancada e deixar bem retinho na parte de baixo. Vou dividir em 4 partes. Agora, essas 4 partes aqui eu vou subdividir novamente. E agora, essas marcações aqui eu vou subindo. Pode apertar bem, gente, para deixar bem marcado. Feito, pessoal, ó. Ficou, parece um alhozinho. Que eu vou colocar de novo na bancada e venho puxando. Cada gominho desses. Que depois eu vou refazer as marcações. Deixe bem lisinho. E aqui eu venho novamente refazendo. Aqui eu vou cortar essa pontinha, aonde eu vou encaixar aquela bolinha.
E assim vocês vão fazer com antecedência, deixando secar de um dia para outro, que depois vão colocar ali na tampa, já com ela bem seca e já pintada de dourado, tá, pessoal? Então, depois de bem sequinho, de um dia para o outro, vocês vêm fazendo a pintura com a tinta dourada. Eu vou usar o Vitro 150, que eu gosto muito dessa tinta aqui para usar no biscuit, que é uma tinta que é para porcelana, cerâmica, vidro, e eu gosto também de usar no biscuit, tá, gente? Mas quem não tiver pode usar também o Metal Colors, que dá super certo também. Então, daí vocês vêm, passem uma, duas de mãos, já é o suficiente. Por isso que é bom fazer no tom amarelo, que já vai ajudar bastante, que já, vocês, de repente, 2 de mão já vai ficar bom. Que vocês passem uma, esperem secar e passem a outra. E depois de seca a tinta, vocês vêm com um secador de cabelo para ativar esse dourado, que deixa um brilho bem bonito e bem dourado, tá bom, pessoal? Então, aqui eu passei 2 de mão, mas depois eu quero passar mais uma vez, ó. Aqui para colar, eu vou utilizar essa cola aqui adesiva, para não ter perigo de descolar e ficar bem fixa. Venho aqui e encaixo nesse aramezinho. Tá, pessoal? Nossa tampa pronta, então, vamos passar para o pote. Então, aqui já abri um pedaço de massa, não muito fina, porque a gente vai ter que puxar essa massa para baixo, e se ela tiver muito fina, pode rasgar. Vou passar cola branca em toda a volta, e inclusive na parte de baixo também, onde vai ser encapado. Aqui eu vou colocar na bancada, vou colocar essa massa em cima. Aqui eu vou ajeitando para não deixar bolha nessa parte de baixo. E vou começar a ajeitar para baixo. Primeiro aqui nessa dobrinha que esse potezinho tem. E agora é só vindo ajeitando. Comecem puxando aqui de cima e vão para baixo, ó. Fazendo essas dobrinhas. Abro a massa, comece a puxar aqui de cima. Caso ficar isso aqui, vocês vêm, colhem de um lado, ajeitem do outro, que depois a gente vai recortar isso aqui, ó. Porque como é bem redonda essa peça, ela vai ter essas sobrinhas. O que vocês conseguirem puxar sem fazer essa dobrinha, melhor, ó. Vão abrindo. E vão puxando. Eu vou colocar essa massa toda para dentro para cortar um pedaço, esse pedaço que tá sobrando. E agora eu venho com a tesoura e vamos tirar essa partezinha aqui das sobras, ó. Vem com um pincel modelador e um pouquinho de água e vão deixando bem lisinho. Aqui eu vou tirar as bolinhas que, porventura, ficar aqui. Vai ficar esses furinhos, mas não tem problema, tá, pessoal? Porque depois a gente vai colocar um acabamento aqui
então não vai interferir em nada. Essa bordinha aqui de cima, vocês não vão recortar agora. Empurrem pra dentro, fazem todo o acabamento aqui, ó. E vão deixar que depois de seco, daí vocês vêm com o estilete e vão recortando isso aqui. Aqui eu vou passar um pouquinho de amido de milho. Pode passar bastante, gente, que facilita pra deixar bem lisinho, ó. Se vocês quiserem passar talco também, vocês podem passar, que fica bem bom pra alisar, ó. Vocês vão esfregando assim, alisando com a palma da mão, que vai tirar todas as imperfeições. Então, aqui depois de estar bem lisinho, vocês vão vir com um rolinho de massa na cor rosa. Aqui eu já fiz 2, que a gente vai colocar um aqui embaixo e outro na parte de cima. Passar um pouquinho de cola branca. E aqui a gente vai colando toda a volta. Vocês não vão conseguir enxergar direito aí, gente, porque eu tenho que colocar na bancada para fazer isso. Vamos ver se eu puxar mais pro lado. Dão toda a volta, fazem a emenda aqui e depois que secar, vocês vêm, coloquem uma massinha para fazer um acabamento aqui nessa emenda, tá, pessoal? Aqui eu coloquei novamente na bancada, vou dar uma pressionadinha para ficar encostando bem embaixo e ficar bem retinho. E esse outro rolinho eu vou colocar em cima. Aqui com lencinho umedecido, vocês vêm e vão limpar essa cola aqui que ficou. Então, colocado isso aqui, a gente vai ajustar essa tampa aqui no pote para quando secar ficar bem encaixadinha, tá, pessoal? Vou passar um pouquinho de amido de milho em toda a volta da tampa, porque como tá molhado ali, para não ter perigo de colar. Porque eu não quero, essa tampa não pode colar, a gente vai só ajustar. Pode passar um pouquinho de amido aqui também. Pode passar bastante, gente, que depois vocês vão... Só que esse amido sai todo. Feito isso, vamos fazer o encaixe aqui. E agora vocês vêm com a palma da mão e vão ajustando, ó. Vão empurrando um pouquinho até chegar ali na tampa. Puem pra cima. Com a peça bem seca aí vocês vão conseguir fazer melhor. Que é bem difícil fazer com ela molhada. Mas não tem outra saída, né, pessoal? Tá, pessoal? Agora só vamos colocar as alcinhas para depois deixar secando. Então, feito isso, vocês podem tirar a tampa para deixar secar separado. E vamos colocar as alcinhas. Aqui eu já fiz um rolinho de massa. Vou cortar no tamanho de 8 centímetros, 2 pedaços. Aqui eu vou fazer uma curvatura. E vou vir colando. Que vocês podem colar com cola branca ou cola adesiva, tá, gente? Quem quiser colar com adesiva, aqui vocês colhem logo abaixo aqui desse rolinho que a gente colocou e vão ajustando. Vou ver bem certinho o outro lado e vou colocar também. Então, aqui pronta essa etapa, vocês vão aguardar secar de um dia para outro. Até 2 dias vocês podem deixar secando, que fica melhor. Que daí vocês vêm para fazer a decoração desse pote para biscoito, tá bom, pessoal? Então, vamos aguardar secar e retorno em seguida pra gente decorar. Então, aqui deixei secar mais ou menos 4 horas. Ainda não tá muito seco, mas vai dar pra gente dar sequência. Então, aqui vamos fazer os nossos acabamentos. Vou recortar essa parte de baixo, essa parte que ficou aqui por dentro.
Daí vocês vêm com o estiletezinho e vão tirando toda essa bordinha. Então, feito isso, vamos fazer o acabamento aqui nas alças, que a gente fez aquela emenda ali, ó, pra ficar bem bonitinho. Então, um pedacinho de massa branca, vamos fazer um enxertinho. Então, dessa forma, vocês vão fazer em cima e do outro lado também. Aqui com a tinta, então, dourada, Vitro 150, vamos pintar essas alças. Vocês podem dar de 2 a 3 demãos. Para fazer isso, vocês têm que aguardar mais tempo para secar mais ainda, tá? Que daí a pintura vai ficar melhor. Então, aqui eu dei 2 demãos da tinta dourada. Quando tivesse mais seco, eu quero dar mais uma demão. Então, vamos fazer as tulipas. As tulipas, pessoal, isso aqui não é tulipa realista. É uma tulipa bem estilizadinha, ó. Então, aqui eu fiz bolinhas de 2 gramas cada bolinha para esse pote maior. Para essas tulipas aqui, ó, menorzinha, vocês vão usar metade dessa massa. Vão usar 1 grama, bolinhas de 1 grama. Como o pote é maior, a gente vai fazer as tulipas maiores, tá? Então, aqui eu vou fazer coxinhas. Ó. Feito, gente. Vou passar um pouco de cola. É bem simplesinha. Aqui um pedacinho de massa bem pequeno. Fazer um rolinho, colocar aqui no meio. Um pouquinho de cola. Eu gosto de passar cola, gente. Se vocês acham que vai colar sem passar, não passem, tá? Ficou dessa forma. Agora eu vou pegar outra coxinha dessas. Passo um pouquinho de cola. E vou colocar aqui ao meio, ó. Super fácil, ó, gente. Vou colocar aqui na bancada. E vou dar uma achatadinha, para ela não ficar tão alta. Como a gente vai colar no pote, ela tem que ficar um aplique mais baixinho, tá, pessoal? Aqui eu vou virar essas pontinhas todas para fora. Pode dar um beliscãozinho. Dessa forma. Aqui com o dedo, eu vou dar uma empurradinha para dentro e para baixo também, ó. Deixar bem gordinha aqui dessa parte, ó. Coloque o dedo aqui, empurra um pouquinho para dentro e para baixo. Tá? Mesma coisa nessa do meio. Para dentro e para baixo. Vou dar mais uma achatadinha para não ficar muito alta. E daí vocês vêm ajeitando, ó. Aqui com a esteca gravatinha ou a faquinha, vou fazer umas marcações. Uma maior no meio e 2 menores nas laterais. Uma menor e uma maior. Tá, pessoal? Então, dessa forma aqui, vocês vão fazer quantas vocês quiserem colocar. Vocês podem colocar 6, 8, ou se quiserem colocar até mais, vocês podem colocar. Tá, pessoal? Aqui já fiz várias, um pouquinho antes, adiantei aqui pra gente não perder muito tempo. Então, aqui a gente vai pintar. Vamos dar um tonzinho nela. Vocês aguardem secar alguns minutinhos antes de vir fazer isso. Aqui eu vou usar a maquiagem. Mas vocês podem usar o giz pastel, o corante em pó, o que vocês tiverem, tá, pessoal?
Vou usar maquiagem que é bem do tom que eu quero, que é um rosa mais envelhecido. Um pincel bem macio, vou dando uns retoquezinhos. Aqui para as folhas, eu vou usar a massa que eu tingi na cor verde oliva. Vou misturar um pedaço de massa natural e um pedaço de massa branca, que eu quero um tom bem mais clarinho para depois eu conseguir pintar e ficar realçado com um tom mais escuro da pintura. Vou misturar bem e vou abrir essa massa numa espessura não muito fina. Então aqui abri a massa, não deixei tão fininha, mas também não tão grossa. E com a tesoura mesmo, eu vou vindo cortando folhas bem alongadas, ó. Se vocês tiverem cortador desse tipo de folha, vocês podem utilizar. Mas quem não tiver, dá para recortar assim, tranquilo, ó, gente. Daí aqui vocês vão fazer a quantia que vocês quiserem. Dá para usar cada raminho desses em torno de 3, 4. Pode ser umas maiores e outras menores. E já aproveitam aí, já deixam um like. Não esqueçam de hypar esse vídeo, gente, para que tenha maior alcance e mais número de pessoas consigam aprender a fazer essa peça, tá bom, pessoal? Vamos aproveitar essa novidade de hypar, não custa nada e para mim é de grande valia. Então aqui eu recortei umas quantas, nem contei quantas, que aqui eu vou colocando daí da maneira que eu achar melhor. Já vou aproveitar e fazer um rolinho fininho aqui, que é pra gente fazer uns galhos, para fazer as hastes dessas tulipas, ó. Já vou deixar secando uns rolinhos pronto, depois é só ir colando. Essa massa que eu tô usando hoje, gente, para fazer essa peça, é a massa caseira que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para quem quiser lá assistir e aprender. E já quero também dizer para vocês que eu percebi que tem bastante gente com dúvida. Vão fazer a massa e fica muito mole e acaba ficando grudenta. Então, assim, gente, mesmo que vocês tenham deixado descansar de um dia para o outro já e ela tá mole, vocês levem novamente pro forno elétrico e vão botando em temperaturas baixas, tipo 15, 20 segundos, que vocês vão esquentando essa massa e daí vocês vão perceber que ela não vai ficar grudenta e ela começa a ficar mais gostosa para trabalhar, mais firmezinha, tá, gente? Então, não percam massa nenhuma. Levem de volta pro forno, daí vocês vão sovar novamente, vão deixar descansar como vocês já fizeram, e daí segue o baile, tudo igual, tá, gente? Então, vamos fazer uma textura aqui. Eu vou usar esse marcador de cabelinho também, que é caseiro, que eu fiz, que ele é todo marcadinho, mas vocês podem usar a palha de milho para marcar, e quem não tiver nem a palha de milho e nem esse marcador de cabelinho, vem com a esteca gravatinha e vai fazendo marcações assim, ó, em toda a folhinha, deixando ela bem crespinha. Assim, com todas essas marcações. Quem for fazer com a gravatinha, primeiro afina as pontinhas, tá, gente? Aqui eu não afinei, porque eu vou afinar aqui nesse marcador de cabelinho. Coloco aqui e venho afinando bem das laterais, ó. Se vocês for fazer na palha de milho, fazem a mesma forma. Afinem nas pontinhas. Aqui vocês vão dar um movimentozinho nela. Só na parte de baixo aqui, ó, fazem isso aqui, tá, gente? Então, vamos fazer assim em todas essas folhinhas. Então, depois de feitas as folhinhas, vocês vão vir com a tinta PVA ou tinta acrílica na cor verde oliva. Aqui eu só sujei o pincel, vou tirar todo o excesso aqui num papelzinho ou num guardanapo e vou vir dando uma pintadinha só no meio, ó.
Com bem pouca tinta, é só uma sujadinha de verde, ó, gente. Hidratar o pincel, que a tinta ficou muito seca, vocês deixem mais molhadinho, ó. Bem, vai ficar bem aquarelado, ó. Assim vocês fazem em todo. Então, aqui depois das folhas ter criado já uma casquinha, já deu uma secadinha, vou virar todas elas, vou virar 4 que é pra frente. Depois eu passo cola nas outras. E vou passar cola na parte de trás. Assim agiliza o trabalho, a gente só vai colando, não precisa estar parando toda hora para passar cola. Daí vocês vêm colando como vocês querem, de forma bem aleatória. E vem descendo. Dá uma viradinha assim para dar mais naturalidade, ó, nas pontinhas. E agora já vem colando o cabinho, ó. Passa um pouquinho de cola. E vão colando sobre as folhas, ó. Aqui eu vou passar cola atrás da tulipa e aqui no meinho também, que é onde eu vou colar o cabinho. Aqui no final de cada cabinho, eu vou encostar bem aqui, ó, na parte do cabinho, encaixei ali e vou dar uma pressionadinha. Aqui eu vou ajeitar ela, que ela não tá ainda bem seca, dá pra mim ajeitar, ó. Vou acomodando direitinho aqui. Mesma coisa no outro cabinho. Tá, gente, ó, essa aqui eu vou colocar aqui do ladinho. Dá uma empurradinha na folha. Se vocês quiserem colocar mais um cabinho aqui, pode colocar, ó. Aqui com massa verde também vou fazer um rolinho. Vou afinar nas pontas, que aqui eu vou fazer uns arabescos para colocar, ó. Bem simples. Vou fazer essa voltinha. Do outro lado também. Assim vocês fazem vários, já fazem para tampa também e para a parte da frente deixe secar um pouquinho. E aqui vocês vêm colando como vocês querem, ó. Esconde a pontinha lá por baixo das folhinhas. E vem colando. Então, aqui depois que a peça estiver totalmente seca, vocês deixam secar por um dia, 2, 3. Daí vocês passam o verniz vitral, se vocês quiserem dar aquele efeito de porcelana, de louça de cozinha mesmo. Pode ser o vitral ou o verniz geral. E quem não gosta de brilho, então, vai passar o verniz fosco, tá bom, pessoal? Então, prontinha a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.